Boa tarde, vou estar passando a palavra agora para a Juliana e a equipe de recuperação da Potiguar Rocket Design, que eles vão falar sobre os conceitos básicos e avanços tecnológicos de sistemas de recuperação. Boa apresentação, pessoal, para vocês. Exatamente, muito obrigada. Bom, como você já falou, a gente é integrante da Potiguar Rocket Design. Nosso trabalho é composto por Alba Araújo, Eloy Triaca, Vinícius Cruz, Anderson de Paula e por mim, Juliana Costa. Bom, a nossa apresentação vai ser dada por uma introdução, a gente vai entender a recuperação como uma sequência de eventos, vamos falar um pouco sobre os lançamentos reutilizáveis, sistemas de lançamentos reutilizáveis, e também, posteriormente, sobre a exploração espacial. Bom, duas das maiores preocupações no setor de pesquisa e desenvolvimento aeroespacial é justamente garantir a recuperação dos componentes de foguetes, como também a segurança após o lançamento. Em busca das soluções para essas problemáticas que surgiram os sistemas de recuperação. A recuperação é um termo utilizado para um processo de redução de velocidade que vai recuperar o foguete a partir de um freio aerodinâmico. O que seria esse freio aerodinâmico? Seria a gente vai exemplificar ele a partir do paraquedas e ele vai ser responsável pela diminuição da velocidade do foguete em queda. Bom, sobre o papel da recuperação, vai depender muito da aplicação de cada missão, mas, no geral, é justamente importante a gente entender que não é mais só um sistema para resgate emergencial. Ele é principalmente desenvolvido para garantir a sustentabilidade do projeto e para que a gente consiga aproveitar essas vantagens que eu já havia falado anteriormente, de redução de custos e evitar o desperdício de materiais. Bom, para a gente entender melhor como vai funcionar o sistema de recuperação, é necessário que a gente entenda como uma sequência de eventos, onde inicialmente vai ter a identificação do ponto de ejeção, o ponto de ejeção desejada vai ser quando o foguete atingir a sua velocidade mínima, aqui no apogeu, e onde vai se dar o processo de acionamento dessa ejeção. Existem vários tipos de ejeção, a pneumática, produzida pela Rocket Lab, pela SpaceX, existe também a por emissão de CO2, mas a mais tradicional é a pirotécnica. Ela vai ser gerada após a queima do motor, que é justamente nesse ponto do apogeu, e vai ser acionada por uma pressurização interna, e aí vai ter a liberação do paraquedas. Bom, o paraquedas, que vai ser esse freio aerodinâmico responsável pela diminuição da velocidade, ele vai fazer com que o impacto ao pousar seja menor, assim garantindo a segurança da integridade dos componentes. E aí, após essa fase, a gente vai entrar na fase terminal, que é onde posteriormente vai ter a localização e recuperação dos componentes. Bom, no entanto, em configurações mais específicas, vão ser necessário mais de um estágio de recuperação, que a gente chama de paraquedas auxiliares, os drogues, que vão ser ejetados antes do paraquedas principal. Bem, e dada a importância da recuperação para o setor aeroespacial, tanto em relação à redução de custos do projeto, quanto à promoção da sustentabilidade do projeto, sustentabilidade até ambiental e econômica, cada vez mais as grandes empresas, os grandes players do mercado da indústria aeroespacial estão investindo no desenvolvimento de uma tecnologia chamada sistemas de lançamento reutilizáveis, que na sigla em inglês geralmente são até conhecidos como RLVs, né? Essa tecnologia, né, ela tem o objetivo de garantir a recuperação dos estágios do foguete, né, e também de permitir que os componentes dos estágios possam ser utilizados e reutilizados em múltiplos lançamentos, né? E apesar dessas tecnologias estarem começando a ser desenvolvidas com mais foco recentemente, ele é um conceito até bastante antigo, né? Ele surgiu ainda na primeira metade do século XX com um projeto alemão Silbervogel,
e saiu do papel ali na década de 1970 com o desenvolvimento do programa de ônibus espaciais da NASA, que foram os primeiros RLVs operacionalizáveis. Porém, além dos ônibus espaciais, não foram desenvolvidos muitos RLVs, não foi desenvolvida tanta pesquisa assim nessa área ali no século XX, né? Apenas no século XXI, com a maior adesão da iniciativa privada no setor e na indústria aeroespacial, é que os RLVs começaram a ser mais pesquisados. Isso muito em função de como entrou a iniciativa privada e o interesse em desenvolver negócios relacionados à indústria aeroespacial, começou-se a pesquisar por novas formas de reduzir o custo, né? Reduzir o custo de produção dos foguetes, dos lançamentos, e com isso começaram a ser investigar. A recuperação se tornou um grande foco de pesquisa, justamente pelo potencial de redução de custo. Então, hoje em dia, nos últimos anos, SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, grandes empresas do setor já estão desenvolvendo RLVs e estão conseguindo deixá-los funcionais, financeiramente viáveis, e eles têm sido bastante promissores, né? Por exemplo, a gente vai trazer aqui alguns. O mais conhecido, o RLV mais conhecido, né, dos últimos a serem produzidos, foram os sistemas de pouso com propulsores, né? Esses sistemas que são muito desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin. Esse sistema de pouso, ele funciona da seguinte maneira: ele tem tanto um controle de localização quanto um controle de queda. No caso, esses foguetes eles dispõem de GPS, né, que efetuam a localização do foguete, e eles fazem um controle de queda aproveitando o próprio motor dos estágios de propulsão, né? Cada estágio, quando ele é separado, ele vai justamente fazer o retorno a uma posição específica com controle de queda, utilizando o próprio motor da propulsão. E quando ele ainda está se aproximando do solo, o motor de ignição ele vai desacelerar logo no final, como está na imagem, fazendo justamente que o estágio do foguete consiga uma velocidade terminal de queda segura, garantindo a reutilização dos componentes. E um outro conceito bastante desenvolvido também é a recuperação com paraquedas e helicóptero, um conceito desenvolvido pela empresa neozelandesa Rocket Lab. Nesse conceito de tecnologia, o estágio do foguete ele tem a queda amenizada, digamos assim, freada, com a utilização do paraquedas, assim como na configuração mais convencional de recuperação. Porém, eles têm um adicional que, no conceito deles, isso já foi testado, um helicóptero, ele captura o estágio do foguete e o paraquedas quando ele ainda está no ar, e ele leva para uma localização de pouso específica e pré-determinada, geralmente próxima a uma embarcação marítima. E com essa e dessa forma isso vai reduzir os esforços de, por exemplo, busca, localização de onde o estágio caiu, e isso facilita demais a recuperação, né? Então, essa área está muito promissora para a recuperação na Terra, e ela ainda vai ser um conceito-chave para a exploração espacial de outros planetas, como, por exemplo, Marte e Lua, né? No caso, porque ela vai ser muito importante. Para você fazer exploração espacial, você, além de precisar garantir que os componentes, os tripulantes, os materiais pousem com segurança nos planetas, é muito interessante que eles sejam pousados em uma localização específica para facilitar a logística de, por exemplo, a construção de bases espaciais nesses planetas. Então, tecnologias referentes à entrada do foguete, ao sistema de pouso, a mecanismos de controle de queda, como foi apresentado também, vão ser muito essenciais de serem produzidos, e, logicamente, essas empresas e até a NASA já estão pesquisando como fazer isso, né? Tanto para o pouso em Marte, quanto também para aprimorar o pouso na Lua. Por exemplo, para o pouso na Lua, tecnologias já vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas desde das missões da NASA, que levaram o ser humano na Lua, na década de 60 e 70. E também de várias outras missões não tripuladas. Porém, ainda há espaço para que mais inovações venham sendo realizadas para melhorar a qualidade e eficiência desses sistemas. Por exemplo, a Agência Espacial Europeia, ESA,
vem desenvolvendo orientação, navegação e controle do Lunar Lander há vários anos. Essa espaçonave precisa saber sua posição com muita precisão a partir do momento que sua missão começa. Como não há navegação por satélite na Lua e depender apenas da navegação terrestre não é suficiente, essas técnicas tradicionais serão complementadas com uma solução baseada em imagens. Um sistema óptico na espaçonave processa a imagem da superfície lunar e identifica pontos de referências, como crateras, durante a sua descida e combina com marcos armazenados em um banco de dados, criado a partir de missões anteriores, como é representado nessa imagem à direita. Seria um exemplo do mapa que está armazenado no banco de dados. Então, com base nas informações da câmera de um sensor laser LiDAR, o Lunar Lander avaliará sua situação e tomará decisões, comandando seus motores para controlar sua trajetória, garantindo assim um pouso seguro. Mas o maior desafio atual para as tecnologias de recuperação é pousar de forma segura e precisa em Marte, pois, diferente da Lua, que praticamente não possui atmosfera, Marte possui e é totalmente diferente da atmosfera do planeta Terra. Assim, as técnicas de entrada, controle da trajetória e de pouso que precisarão ser desenvolvidas diferem entre si, especialmente em questão da complexidade. Tanto que, nos últimos anos, as agências espaciais têm investido bastante nas pesquisas relacionadas à área, já pensando em como aprimorar essas tecnologias de modo que a exploração em Marte seja viável do ponto de vista operacional. Até o momento, os maiores avanços relacionados ao pouso bem-sucedido em Marte estão com os rovers pousando no planeta. No caso do Perseverance, que pousou ainda em 2021, várias tecnologias de entrada, descida e de pouso vêm sendo incorporadas, como o Ranger Trigger, uma tecnologia que consegue reduzir a área de pouso em mais de 50%, comparado com missões anteriores, apenas ajeitando para paraquedas de forma mais precisa. Isso reduz muito a locomoção do rover para o local de destino. Outro sistema é um sistema de navegação, semelhante ao do Lunar Lander, baseado em avaliações de imagem de terreno que permite a identificação de um local seguro para pouso, que é o sistema representado na imagem. Durante a sua descida, ele capta imagens da superfície, compara com esse mapa armazenado na base de dados e desvia, caso necessário, para um local mais seguro. Esse rover também é equipado com um pacote avançado de sensores, que coleta dados atmosféricos, como temperatura e pressão, para que seja possível projetar melhor missões futuras. Então, com tais tecnologias, espera-se abrir caminho para futuras missões robóticas e humanas, tanto para Marte quanto para a Lua. E com essa apresentação, a gente espera ter apresentado bem sobre quais são os conceitos básicos do sistema de recuperação, como, por exemplo, a sequência de eventos, esclarecido a importância da recuperação para todo o setor aeroespacial, para a indústria aeroespacial como um todo, e também de ter apresentado com sucesso essa questão de apresentado com as novas tecnologias, as inovações que estão sendo feitas e as tendências de desenvolvimento do setor de recuperação, inclusive com aplicação para exploração espacial. Aqui estão as referências do trabalho. Bom, queria agradecer pela atenção dos espectadores. Para mais informações sobre recuperação, a gente está deixando o Instagram da equipe para eventuais dúvidas. E gostaria muito de agradecer a oportunidade.